Boa noite, irmãos. E a paz do nosso Deus, amém? Amém. Que culto maravilhoso, meus irmãos. É muito bom a gente entender que o nosso objetivo é aguardar a volta do Senhor. Amém? Isso é um preparo. Nós temos que estar preparados para esse grande dia, para quando o Senhor voltar. Você vê que todos os louvores foi direcionado ao tema que nós estamos trabalhando, o tempo que nos resta aqui nesta terra. E o subtema que eu quero estar trabalhando nessa noite, para estar encerrando a exposição que estou fazendo aqui em 1 Pedro, no capítulo 4 exatamente, é: entregue-se a Deus. No tempo que te resta nesta terra, no tempo que te resta da tua vida, entregue-se a Deus, que Ele vai cuidar de você. Amém? Pois tenha esse pensamento em sua mente, que essa é a presença do Senhor, ela tem que ser real em nossas vidas. Então, a ideia de nós como igreja clamarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tem que fazer parte da nossa vida. Não podemos temer a morte. Quando temos uma certeza de uma eternidade para com o Senhor, não podemos temer a morte. Ao contrário, temos que encarar ela. Temos que ter essa certeza. Mas, se o Senhor tem nos dado a oportunidade, nesse tempo que nos resta de estarmos aqui, temos que cultuar a Ele, se congregar, pregar o Evangelho, anunciar a Sua palavra. Essa é a nossa função como crente. Ter uma vida piedosa, ter uma vida de santidade, ter uma vida digna, uma vida com olhar voltado para Cristo, uma vida com olhar voltado para a eternidade. Amém? Irmãos, convido a amada igreja a estar abrindo a sua Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 4, vamos ler o verso 17 ao verso 19, para encerrar esse capítulo 4. Entregue-se a Deus, esse é o tema que eu vou estar trabalhando essa noite. Lembrando os nossos avisos, hoje nós não tivemos escola bíblica dominical propriamente dita, porque nós estávamos reunidos em um mutirão pintando a igreja. Se for olhar aqui na lateral, já vê aí um vestígio do nosso trabalho que tivemos hoje aqui pela manhã, um momento muito bom. Tivemos também aquele momento de comunhão, um almoço maravilhoso. Vamos estar marcando outros. Por isso que hoje nós não tivemos escola bíblica dominical. Na quarta-feira temos culto de oração e doutrina, ali segue a escala de quem vai estar realizando as funções desse mês. E no domingo, esse culto de adoração que se inicia às 18h30, amém? Amém, igreja? Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 17 ao 19: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Observe que aqui ele está fazendo uma pergunta. E se com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue-se a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ó Deus amado, Pai maravilhoso, Deus bendito, muito obrigado a Deus pelo culto em si, muito obrigado pelos louvores que já falam muito ao nosso coração. Nos usa, ó Deus, na medida da tua vontade, que eu seja instrumento, ó Deus, em tuas mãos. Prepara a tua igreja, ó Deus, para o entendimento da tua santa palavra. Diante de nós, ó Deus,
está aberta aqui as tuas escrituras e nos revela, Deus. Nos revela, Deus, através da tua boa vontade e da tua rica misericórdia. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. É o que os pequenos te pedem. Amém. Amém. Irmãos, observe que aqui Pedro encerra essa sessão desse capítulo 4 com duas perguntas. No verso 17 ele deixa bem claro: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqui ele pergunta. E se com dificuldade, no verso 18, que o justo é salvo, com dificuldade que nós somos salvos, o justo, o que será do ímpio, do pecador? Eu sempre tenho iniciado essa sessão desse capítulo 4 dizendo que é uma honra e um privilégio sofrer por Cristo e ser tratado pelo mundo da mesma forma que ele foi tratado. Se somos tratados como Cristo fomos tratados, é porque estamos fazendo um bom trabalho. Quem sofre dentro da vontade de Deus pode entregar-se ao cuidado de Deus. Quem sofre dentro da vontade de Deus pode ter certeza e confiança que Deus está cuidando do princípio ao fim. Muito obrigado. Nós encontramos aqui em nossa tradução NAA, essa tradução que eu acabei de ler, no verso 19, a palavra entregue, ou entrega, a sua alma ao fiel Criador. Mas em uma tradução mais antiga, até mesmo na revista corrigida, encontramos a palavra encomenda. Encomenda a tua alma ao fiel Criador. Encomenda, que é um verbo, encomendar. Encomendar é um termo bancário que significa depositar, a fim de guardar em segurança. Depositar, guardar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11 ao 14, nos diz assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé, com amor que há em Cristo Jesus. Aí mais uma vez o apóstolo Paulo repete: por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhes é confiado. Aqui encontramos, aqui em 2 Timóteo, tanto no verso 12 como no verso 14, Paulo deixando bem claro que temos que guardar aquilo que o Senhor nos designou para termos. A nossa fé e confiança nele. Guardar com ele. Entregar aquilo que nos fortalece. Entregar para aquele que nos fortalece a nossa fé. E confiança. Guardar a sua palavra por meio do Espírito Santo que habita em nós como um bom tesouro. E o que tem acontecido hoje, igreja? Nós não guardamos a palavra do Senhor e nem sequer, muito menos, compartilhamos. Ouvimos e não aprendemos. Ouvimos e não nos alimentamos dela. Esquecemos com muita facilidade. Aí as dificuldades se tornam mais pesadas.
os erros se tornam mais fáceis quando não guardamos a palavra do Senhor. Aqui encontramos o apóstolo Paulo deixando bem claro que ele foi designado para pregar o evangelho que iria guardar o bom tesouro da palavra do Senhor, que é o conhecimento que Deus nos deu. Quando esquecemos o conhecimento, quando esquecemos a palavra, padecemos, sofremos. É nesse momento que muitas vezes, em meio à dificuldade, em meio aos paralelos da vida, nos sentimos só, porque não lembramos da palavra do Senhor que tanto ouvimos, porque não praticamos. Paulo, ele sabia que Deus quer nos guardar, e Deus que nos guarda é poderoso. Ele sabia, e muitas vezes é isso que esquecemos. Mas também é evidente que quando depositamos a nossa vida no banco de Deus, sempre recebemos dividendos, sempre estaremos com dívidas eternas, porque somos pecadores. Mas também entendemos que ao entregar a nossa vida aos cuidados de Deus, de um Deus poderoso, de um Deus justo e fiel, e reconhecermos que esse Deus enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aí sim confessarmos os nossos pecados a Ele, o fiel, o justo, para nos perdoar e purificar o nosso pecado. Nos faz também sermos justos, como diz lá em 1 João, capítulo 1, do verso 1 João, capítulo 1, verso 9. Temos que entender que os nossos pecados, nossas dívidas foram perdoadas, as nossas feridas foram saradas, porque servimos ao Deus fiel. Mas quando guardamos a nossa fé e o reconhecimento nele, aí sim, senão vamos ser sempre endividados. Então essa imagem lembra que somos preciosos aos olhos de Deus. Ele nos criou, nos redimiu e vive nos guardando dos perigos constantes, vive nos protegendo. É nós que não reconhecemos. Vi no jornal a propaganda em uma dessas redes sociais de uma caderneta de poupança que garantia a estabilidade financeira, o rendimento financeiro de uma pessoa que depositasse o seu dinheiro naquele banco. Mas o que mais me chamou a atenção foi a maneira a qual a propaganda também elogiava a fidelidade do banco, passando assim uma segurança. Esse banco é um banco único, é um banco que trabalha com a Europa, é um banco que trabalha rendendo o seu dinheiro, é um banco que não usa o seu dinheiro, só lhe devolve a mais. Botou o banco lá em cima, esse banco é muito bom. Em dias de incertezas financeiras, esse tipo de garantia é necessário aos investidores. É isso que os investidores procuram. Mas ao depositar a vida no banco de Deus, não há coisa alguma a temer, pois Ele é capaz de nos guardar verdadeiramente. Essa é a segurança que temos ao depositar, ao guardar a nossa vida nos braços do Pai. Ele cuida de nós. Esse compromisso não é um ato único, mas sim uma atitude constante. Não é só uma única vez, é algo constante. Temos que confiar no Senhor constantemente. Não é algo passageiro, é algo que tem que ser duradouro em nossa vida.
a confiança, porque a fidelidade do Senhor não falha, mas a nossa tanto falha como oscila. Pode observar, somos falhos nisso. Em um momento em que estamos vendo a glória de Deus, a exaltação da sua majestade, e em outro momento estamos lamentando as dificuldades, as lutas que enfrentamos. Oscilamos com muita facilidade, questionamos com muita facilidade. O nosso Deus não é um Deus que muda. Quem muda somos nós, e é muito difícil mudarmos para o melhor. Só procuramos mudarmos para o pior, com muita facilidade. Esse compromisso não é um ato único, mas sim uma atitude constante. Tem que estar crescendo em nossa vida. A essência dessa admoestação aqui é que nós estejamos constantemente encomendando a nossa alma aos cuidados de Deus. Não é algo em uma única vez. O meu pai, há um tempo, ele foi para a igreja um tempo atrás, e voltou dizendo que tinha aceitado Jesus. Para mim e para a minha irmã, que somos crentes, foi aquele momento de alegria. Aí quando ele terminou de dar a notícia, ele olhou para ele e disse assim: agora eu vou ali tomar uma cervejinha. Aí eu, pai, só aceitou Jesus, pai? Pois é, aceitei para ser. A gente só faz isso uma única vez. O pastor perguntou lá, eu levantei a mão, só é uma única vez. Pai, tem que ter uma vivência, pai. Não, isso aí ele não me explicou não. Então eu vou lá dizer a ele que aí rasgue lá aquele papel que eu aceitei. Aí quer dizer que quando eu aceito uma vez, eu não posso mais beber não. O pai tem que lutar contra isso, pai. Não, eu pensei que era para aceitar só aquele momento. É muito fácil, né? Não é fácil assim? Temos que entregar a nossa vida aos cuidados de Deus constantemente. Lembrar a Ele: Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, cuida de mim. Lembra-se do salmista de Davi. Davi constantemente, ele olhava para Deus e dizia: Pai, olha para mim, estou aqui, me enxerga, cadê tu, Senhor? Em todos os salmos ele clamava por esse cuidado. Ele clamava para Deus estar cuidando da alma dele constantemente. Ele encomendava a sua alma para Deus constantemente. Irmãos, de que maneira se faz isso? De que maneira? Na prática do bem, da fé, da confiança nas promessas de Deus, na fidelidade a Ele, no compromisso para com as coisas dEle, no nosso compromisso com Ele. O que é que te faz tu ser preso a uma empresa? É tu ser apenas um diarista? Ou é quando ele assina a tua carteira que ele vai cumprir um compromisso para contigo e tu vai ter que cumprir um compromisso para a tua empresa? Não é assim? Enquanto tu está só na diária, tu vai o dia que tu quer. Tu faz a tua diária, terminou ali, tu recebe o teu pagamento. Eu me lembro que quando eu estava fazendo diária lá onde eu trabalhava, assim que voltou na pandemia, quando ele dizia assim: Adriano, não vai precisar hoje não, nós não vamos abrir hoje. Rapaz, eu ficava tão triste, eu disse: hoje eu não vou receber. Aí depois que eu assinei a carteira, quando ele dizia assim: Adriano, não vai abrir hoje não, que vai ter eleição agora domingo. Eu, coisa boa, pela estabilidade financeira. Vocês estão entendendo? Então, quando assumimos um compromisso para com Deus, esse cuidado dele é constante. Constantemente ele está cuidando de cada um de nós, com os ouvidos abertos, com o olhar aberto, com as suas mãos a nos proteger, e o nosso compromisso para com ele. É só quando aceitamos? Não, é constantemente.
É isso que temos que passar para os nossos filhos. Entendeu, menino? É isso que temos que passar. Que aceitamos Jesus, nos batizamos, tomamos a ceia e temos que ter uma vida para com Deus. O nosso Deus, Ele não muda, então nós não podemos mudar o nosso compromisso com Ele. É isso que os pais têm que lembrar, não é crente. Os meus, como não aceitaram Jesus ainda, aí eu lembro que eles são filhos de crente. Vocês entendem? Agora o Damaro, que já aceitou, já toma ceia, quando ele tentar sair ali pelas amizades, lembre-se que você é crente. É um peso maior, lembre-se. O nosso Deus, Ele não muda. O seu compromisso, as suas promessas não falha. Ele nos prometeu nos salvar e nos salvou. Ele nos prometeu uma eternidade e Ele vai nos dar. Ele nos prometeu um cuidado constante e Ele tem cuidado de nós. O nosso Deus, Ele não falha. Ao retribuirmos isso a Ele, temos que ter um alicerce firme. Não podemos agir como mundanos, retribuir o mal com o mal. Não, temos que retribuir o mal com o bem, fazer o bem, mesmo ao sofrer por isso, mesmo ao sofrer as consequências. Estamos nos entregando a Deus de modo que Ele cuide de nós. Senhor, cuida de mim. Esse compromisso envolve todas as áreas e momentos de nossa vida. Não é algo que oscila. Não é algo que somos crentes ao domingo e na segunda somos descrentes. Não. Ele não trabalha dessa forma. Quem tiver verdadeiramente a esperança e crê em Jesus, crê que Ele vai voltar, tem que obedecer a sua palavra e começa a juntar tesouros e glória no céu. Como diz aí Mateus, nos fala que não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e o ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas juntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu coração, aí estará também, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não deposite o seu coração, o seu tesouro, naquilo que oscila. Lembro que uma vez viajei foi para Jijoca, mas um irmão que era até aqui da igreja do pastor Davi, da Granja, Jijoca, Matinho. Aí teve uma gente, ele nos levou na UFO, ele nos levou ao mangue. E em um momento nós passamos em terra firme, umas 9 da manhã. Aí ele falou que até as 2 a gente tinha que estar passando de volta, porque senão a gente não conseguiríamos mais passar e termos que ser resgatados. Aí eu chegar essa mangueira aqui, que era muita terra. Eu via o mar longe, né, gente? O mar longe, muita planta, muitas plantas. Eu pensei, o irmão quer me fazer dele, não faz isso daí. Esse menino não me faz não, irmão, estou acostumado com o mar. Ele era mais novo, nadar, fazer todas essas coisas aí. Quando foi 1h30, começou, vamos. E eu vi a mulher dele agitada, juntando as coisas também. E a Diane também já ficou assustada, começou a juntar tudo. E eu sorri. Esse setor, irmão, ficar vendo até umas 4 horas. Não, pastor, vamos logo. Nós não conseguimos passar mais, não. Meus irmãos, quando a gente voltou, a água já estava acontecendo. Só que você ainda via planta. Quando nós terminamos de passar a água por aqui, aí disse: pastor, vamos esperar um pedacinho aqui para você ver. Começou a vir água. Água silenciosa, não era água. Não. Planta do tamanho dessas nossas plantas aqui, sumiu. A areia, você não via mais não, ficou tudo mar. Lá onde a gente estava, fizemos uma fogueira que cozinhamos peixe,
alguns mares claros. Foi não, gente? Tem questão de segundos. 2 horas em ponto, não tinha mais areia nenhuma. É você depositar a sua confiança em algo que vai sumir. Quando você deposita o seu tesouro aqui na terra, quando você acha que a sua glória está aqui, quando você acha que a sua força está nas suas decisões, nas suas escolhas, sou eu, não é você, não é nada de você, como diz o louvor, tudo é Ele, tudo é o Senhor, não é nada de você. Os não salvos não têm uma existência presente, controlada por essa razão, por Cristo, não. Eles têm uma existência controlada pelo peso do passado, pelo peso do que eles conquistam aqui. Do passado, porque eles não conseguem imaginar que vai ter que mudar a sua vida, vai ter que mudar aquilo que fazia antes, vai ter que passar por uma transformação. Através do pecado, através da desobediência, eles se tornaram escravos dos seus próprios prazeres. Mas os cristãos têm uma existência presente, controlada pelo futuro. É olhando no futuro, é olhando para Cristo, é olhando para uma eternidade. A nossa existência não está aqui, somos peregrinos, forasteiros. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 10. Filipenses capítulo 3, do verso 10. Nos diz assim: estão comigo, igreja? O que eu quero, veja que o que é que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui o que ele quer, o que ele espera de Deus. Observe aqui: o que eu quero é conhecer quem? A Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus, Ele que nos conquistou. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder
que ele tende até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria não está aqui. O que o apóstolo Paulo esperava era conhecer a Cristo ressurreto, como ele era, ser transformado em glória. Isso é o que nós temos que aguardar. O nosso tesouro não está aqui. Essa glória é passageira. Observe Paulo deixando bem claro que ele está plenamente olhando para o futuro, que ele quer participar da ressurreição de Cristo, que ele quer viver uma eternidade para com Deus. E isso, o homem que ele mesmo deixa bem claro aqui, que todos olhavam para ele e julgavam que ele já tinha alcançado tudo. E ele disse que continuava correndo atrás para alcançar uma suposta perfeição em Cristo Jesus. E essa perfeição só vem através de Cristo. É Ele que vai nos fazer ser perfeitos. Irmãos, o mais talentoso pintor de todos os tempos, quando ele terminou uma obra grandiosa, quando ele terminou uma obra grande, que foi Davi, Michelangelo, quando ele terminou aquela estátua daquele homem, já viu que hoje, muito conhecida, quando ele terminou ela, ele olhou e achou ela a obra mais feia de suas mãos. Porque ele queria alcançar uma perfeição que não é humana. Então essa perfeição não é humana, essa perfeição é do Senhor. A perfeição que alcançamos não é nossa, é vista em Cristo. Por mais que as pessoas olhem para nós e queiram ver essa perfeição em nós, somos falhos e pecadores. Só vamos alcançar essa perfeição em Cristo Jesus. Em nossa prática de servir, nos entregamos a Deus, fazemos investimentos para o futuro. E em meio ao sofrimento, em meio às lutas, temos que pensar no futuro, no nosso galardão, naquilo que estamos plantando aqui. E o nosso galardão vai ser recebido na eternidade. Essa confiança temos que ter, ela é bem ilustrada de uma maneira bastante vivida lá em Jeremias 32. Vou ser bem breve, porque senão o nosso tempo não vai dar. Irmãos, lá em Jeremias 32, em uma ocasião, os babilônicos estavam às portas de Jerusalém para invadir a cidade. E Deus mandou com que Jeremias profetizasse ao rei Zedequias, dizendo para ele que o Senhor ia permitir com que os babilônicos invadissem a cidade, tomasse a cidade de Jerusalém, escravizasse o povo. Você imagina a responsabilidade do profeta diante de Deus dizer, ou diante do rei, dizer que o Senhor mandou dizer isso. Zedequias manda entrar, entra Jeremias, fala o que foi que o Senhor mandou nos dizer, e o exército babilônico à porta, nos muros de Jerusalém. Senhor meu rei, o Senhor manda te dizer que vai entregar a nossa cidade na mão dos babilônicos. Vamos ser escravos. Zedequias olha para Jeremias, como é? Tu vem me dizer diante de mim que nós vamos perder, que nós vamos ser escravos. Olha o tamanho dessa cidade, olha o tamanho do meu exército. O Senhor manda te dizer. Mas ele também manda te dizer que é por um curto período de tempo. É para que o povo enxergue que Ele é Deus. Vão passar por isso, pela dificuldade, pelas tribulações,
pelas lutas, pelo sofrimento, para ver Deus, para entender que Ele é Deus. E nessa mesma ocasião, Jeremias olha para o rei e diz, e ele mandou dizer para o povo, que o povo não se desanimasse. Poderia comprar terras em Jerusalém, que o Senhor ia dar a terra de volta. Então Zedequias manda prender Jeremias. Prende que ele está louco, está falando besteira. E o profeta sofreu por falar a verdade. Mas o profeta também questionou com Deus: Senhor, como tu mandas eu comprar um terreno? Já que a Babilônia vai invadir Jerusalém, eu vou comprar esse terreno para quê? Aí o Senhor fala: pois teu primo vai aparecer, vai te oferecer um terreno e tu compre. Que eu não estou te dizendo a promessa que tu pode comprar esse terreno, que eu vou dar a terra de volta. Então, essa ilustração de olhar para o futuro é você plantar sem você ver nada. É você querer construir sem você ver nada. Pois Jeremias chega, o primo dele apareceu, ele comprou o terreno, fez toda a papelada do terreno, e o primo dele zombando dele, os amigos zombando dele: esse é louco, a cidade vai ser invadida pelos babilônios e ele está comprando um terreno lá na cidade, um terreno que ele não vai nem ver, que nós vamos perder tudo. É porque ele olhava para o futuro, ele olhava, a fé dele estava colocada em Deus, o compromisso dele estava na promessa que o Senhor fez. Então ele tinha essa segurança. Nessa ocasião Jeremias, ele até questionou com Deus, mas quando o Senhor disse que ia devolver, ele creu, ele acreditou. Então ele comprou o terreno, confiando na promessa do Senhor, plantando para poder colher no futuro, porque ele confiava em Deus. E nós somos diferentes. A gente quer ver primeiro, quer sentir, quer palpar a bênção para poder acreditar, para poder confiar. E o Senhor ainda olhou para nós e disse: felizes são vocês que não vê, mas crê. Mas isso tem sumido. É por isso que as igrejas estão vazias, porque nós não acreditamos, nós achamos que está custando uma eternidade para o Senhor voltar. Ficamos esperando sinais. Olha, caiu um terremoto, olha, o chão tremeu, um vulcão se levantou. Eita, agora é a hora de eu me aproximar de Deus. Tem vários atores que fazem isso. Eu vou estar perto do Senhor voltar. Eixa, a pandemia chegou. Eita, a terra tremeu. Não. Temos que confiar na promessa do Senhor. Plantar para colher no futuro. E sem dúvida Jeremias se tornou motivo de zombaria. Mas Deus honrou a fé de Jeremias, pois o Senhor sabia que Jeremias vivia de acordo com a palavra que pregava. E ele não tinha pregado para o rei que o Senhor tinha dito que ia devolver, então ele confiou. Não pode ser diferente hoje. Temos que confiar no Senhor, entregar a nossa vida a Deus, ao seu cuidado, confiar nas suas promessas, confiar na promessa de Deus. É por isso que Pedro refere-se a Deus como fiel Criador e não como fiel juiz, porque Deus é o Criador de todas as coisas, que supre as nossas necessidades, que supre a necessidade do seu povo. Meus irmãos, em meio à dificuldade, se apegue àquele que pode mudar a tua vida. Se apegue àquele que quer, que tem o controle sobre a tua vida. Entrega-se a Ele, o Criador, que Ele que prove, o Criador que prove o alimento, o Criador que provê a vestimenta para o cristão. É o Criador que protege o cristão.
É o Criador que protege os perseguidos em tempos de perigo. É Ele que cuida, não somos nós. É Ele, é Deus acima de tudo. Quando os cristãos da igreja primitiva eram perseguidos, eles encontravam-se para orar e se dirigir a Deus como soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, e tudo que está escrito. Lá em Atos, quando eles eram perseguidos, eles se reuniam para orar a Deus e clamar: ó Criador de todas as coisas, cuide de nós. E nós hoje nos tornamos difícil até dialogar para com Deus em oração. Se torna difícil. Irmãos, temos que ter esse pensamento. Eu quero estar trabalhando agora só uma única aplicação com o tema: procure ganhar os perdidos para Deus. Procure ganhar os perdidos com esse tempo que nos resta. Nesta terra temos que procurar pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. É interessante observar as palavras de Pedro, quando ele usa para descrever os perdidos. Lá no verso 17, você lembra? Observe: aqueles que não obedecem ao Evangelho, o ímpio, o pecador, que não segue os caminhos do Senhor. Essa é a diferença do justo e do injusto. Essa é a diferença do que serve e daquele que não serve. É a fidelidade e a confiança em Deus. É essa confiança e essa fidelidade que temos que ter. Irmãos, então lembre-se de pregar o Evangelho. E finalmente, para concluir, nesse tempo de perseguição, em tempos de dificuldade, em tempos de perigo, são tempos também de oportunidade de testemunhar com amor que nós somos diferentes. Essa é a real condição daqueles que enfrentam dificuldade. É passar por ela diferente, confiando nas promessas de Deus, assegurando que Ele tem cuidado de nós. Irmãos, lembre-se lá em Atos, capítulo 16, para encerrar, acompanhe comigo. Atos, capítulo 16. Um texto muito conhecido. Verso 25. Diz assim: nessa ocasião aqui, Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados e foram presos. Aí observe: de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. E o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e todos os da sua casa. Creia no Senhor Jesus. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquele mesma hora da noite, cuidando deles, lavou as feridas dos açoites, e logo seguiu ele e
todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Cristo. Irmãos, aqui não foi o terremoto que levou o carcereiro a Cristo. Não. Na verdade, esse fenômeno assustou ao ponto de ele quase cometer suicídio. Ele ficou tão assustado, imaginando que ia pagar pela consequência de os presos ter fugido, que ele ia tirar a própria vida. Mas o que levou a ele crer no Salvador foi a eterna preocupação de Paulo com eles. Com ele. Foi ver que mesmo depois de Paulo e Silas ter sido chicoteado, estar preso, eles ainda louvavam a Deus. Mesmo em meio à dificuldade, ao sofrimento de prisão, o carcereiro viu aqueles homens louvando a Deus. Mesmo em meio à oportunidade de fugir, o carcereiro viu Paulo e Silas louvando a Deus. Como cristão, não precisamos tentar nos vingar dos que nos faz o mal. Antes oramos por eles e nos preocupamos em pregar o Evangelho de Jesus Cristo a eles. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. É em meio à dificuldade mostrar que o Deus a qual servimos é fiel e é poderoso para curar as nossas feridas. Paulo não estava com raiva daqueles que aprisionaram, mas sim usou aquilo que aconteceu para louvar a Deus e pregar o Evangelho para aquela família inteira. E toda aquela família aceitou Jesus. Lembre-se de que está escrito também lá em Romanos: se com a tua boca confessares, Romanos 10, verso 9, ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Meu irmão, não sei como tu está hoje. Tu está distante de Deus? Confessa ao Senhor e se aproxima dele, que Ele é fiel em cumprir a sua promessa. Deposita a tua alma, entrega tua alma a Deus, que Ele vai cuidar de você. Confessa que necessita de Cristo. Confessa que reconhece que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém, amém. E se você que nos escuta essa noite ainda não entregou a sua vida a Deus, ainda não depositou a sua vida nos pés do Senhor, esse é o momento. Não deixe para depois, porque a eternidade só pertence ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor como sinal para a gente poder orar por você, e o seu nome ser escrito no livro da vida, e tu passar a ter esse Deus poderoso cuidando de você. Amém? Oremos. O Senhor Deus, Pai amado, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus de todo poder, Deus de toda glória, muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu imenso amor. Pai, tu que sondas os corações, tu conheces, ó Deus, os nossos corações, a nossa limitação, a limitação de cada um. E, Pai, pois aquele que confessou a Ti, ó Deus, como único e suficiente Salvador, Cristo Jesus, quebrando o coração, transforma, e quer uma vida, Senhor, quer o Seu nome escrito no livro da vida, que possa nos procurar no final do culto para a gente orar por ele. Mas desde já eu te entrego em tuas mãos, Deus, a tua igreja, aquele que está necessitando ser reconciliado,
aquele que está necessitando se aproximar de Deus de alguma maneira, depositar a sua alma, confiar em Deus, recebe, ó Pai, com água suave as nossas orações. Muito obrigado, ó Deus, pelo Evangelho pregado, pela Tua Palavra, Deus, pelo culto, pelos louvores. Abençoa, Deus, a Sabrina, a Carla, abençoa o Pedro, o Tiago, ó Deus, Bruno, que estão sempre envolvidos nos louvores, na direção, Tiene, Márcia. Abençoa todas, ó Deus, Elvira, Bárbara, todos eles, ó Deus, o Márcio. Cumpre, ó Deus, a tua vontade, Deus, na vida deles. Abençoa a tua igreja, ó Deus, nos leva para os nossos lares em paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. E aquele que quiser conversar comigo, me procure agora no final do culto. Amém? Vamos orar agora para a sua vida, irmão. Vamos orar agora para a sua vida. Amém. Chamar aqui o Márcio, o Thiago. Márcio, está orando aqui com esses dois homens de Deus aqui. Amém, amém. Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre. Está certo com o Senhor. Isso, eu quero saber que entrega minha alma a Deus. Vamos orar por isso. Você crê em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único suficiente Salvador de tua vida. Amém, meu. Vamos orar, nosso Deus, que você possa seguir os caminhos do Senhor, possa se arrepender dos seus pais.